Bom dia a todos, a paz seja convosco. Estamos aqui nessa manhã de domingo para celebrar esse culto, essa adoração ao Senhor. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por mais esse dia, pelo amor e carinho que Ele tem derramado sobre nós. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te damos graça a Deus por poder estar na tua casa, na tua presença, poder ouvir a tua palavra, falar do teu amor, do teu carinho. Ouve o nosso louvor, nossa adoração nessa manhã, Senhor. Abençoa, Pai, as pessoas que aqui estão, abençoa os lares, as famílias, abençoa, Pai, a casa de cada um. Guarda, Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, cura, liberta, transforma, renova, Pai, a vida, os sonhos, traz paz ao coração de todos, ó Pai. Assim nós oramos nessa manhã e agradecemos o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos? Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Na casa de Deus, onde flui o amor.
regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluias. Vamos louvar o Senhor. O coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Nós precisamos uns dos outros, né? Isso venha estar no nosso coração realmente, que nós possamos levar a paz de Cristo, as bênçãos do Senhor Jesus para esses dias, para abençoar as famílias, os lares, a nossa casa, todos nós, a força que nós precisamos, né? Amém? Vamos poder se assentar, por gentileza. Você que está com a palavra de Deus nesse momento, se você puder abrir conosco, hoje nós vamos ler no Antigo Testamento, nós vamos ali no capítulo 30 do livro de 1 Samuel. A paz, irmã. Bom dia. Bem. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ler o verso de número 7. Vamos ler o verso de número 6, né? Capítulo 30, verso 6. Capítulo 30, verso 6.
1 Samuel, primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento. Nós temos ali capítulo 30, versículo de número 6. É no Velho Testamento. Nós temos ali, amém? Vamos ler. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Vou ler novamente esse trecho. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Eu vou ler até aqui só, irmãos. Pai, fala conosco, fala ao nosso coração neste momento, fala com a tua igreja, fortalece a todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra possa falar profundamente aquilo que o Senhor tem para dizer a todos nós. Que venha do Senhor nessa manhã, essa palavra de força, de renovo, de transformação, de fortalecimento para todas as pessoas. E que o teu reino, Pai, seja edificado cada dia mais e fortaleça, Pai, as casas, os lares. E todos nós saímos muito fortes a cada dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Queria lembrar um pouco a história de Davi. A história de um jovem, né, que nós pegamos ali, começa aproximadamente no capítulo 16 de 1 Samuel. A história de Davi quando ele é ungido. Começa ali a história onde a Bíblia diz que o profeta Samuel vai até a casa de Davi. Deus permite que o profeta vá até lá. E ali Davi é ungido, um jovem. Ali a Bíblia já começa a falar desse homem. Começa a falar da força que ele tinha. Jovem, muito jovem, a Bíblia relata que Davi deveria ter em torno, se você pegar os estudos, uns 16, 17 anos, e ele cuidava das ovelhas do pai, ele estava ali com todo vigor. Davi é ungido, continua a sua caminhada, nada muda na vida dele, ele volta para o campo, ele começa a cuidar novamente, até o momento em que a Bíblia mostra que Saul, que era o rei naquela época, naquele período, ficou mal, não estava bem. E alguém disse para ele assim: procure alguém que possa tocar uma harpa para você, alguém que possa tocar uma música. E você tocando, ouvindo hinos, louvores, você venha recuperar e esse espírito mal que está sobre você, saia de você. E quem que é chamado nesse período? Novamente Davi. Alguém fala: olha, eu conheço um rapaz, ele é um jovem, ele é muito bom, ele tem um potencial muito grande, ele toca muito bem, ele é agradável, tudo Davi era. E aí Davi vai até aquele momento falar ali, aparece no palácio, a Bíblia diz que Saul se apaixonou por ele praticamente, gostou muito de Davi,
E ali Saul começa a ouvir Davi tocar e aquela paz volta novamente na vida de Saul. E aí depois vem a história de Golias, capítulo 17, 18 aproximadamente. Vem a história de Golias. E na história de Golias, Davi está lá novamente na sua casa, o seu pai chama ele, fala: Davi, vai lá. Vai disposto, e ele vai disposto, chega lá no meio da guerra, vê aquela confusão. Toda aquela situação que estava passando, ele se dispõe novamente. Fala: não, eu vou vencer esse gigante, porque eu não vou perder para ele. Porque se eu tenho um Deus forte, o nosso Deus é forte, esse gigante está afrontando Deus. E então a história vai ficando cada vez mais impactante, porque Davi vai e luta com o gigante. Uma luta totalmente fora do comum, que sem armas, somente em nome de Deus, né? Eu uma vez vi um relato, e achei interessante esse relato, que Deus pode ter olhado para Davi naquele momento e falar assim: não faça isso, não vai encarar esse gigante. Porque Davi ainda não tinha falado em nome de Deus. Ele estava ali, vou encarar. Ele falava: eu já matei urso, já matei leão, tal. Mas acho que talvez a pessoa deu essa história, achei interessante. Eu falei assim, acho que nem Deus achava que Davi ia falar aquilo. Mas quando Davi entra na frente do gigante, e ele fala assim: você pode vir contra mim com lança, tal, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Deus fala assim: agora não tem jeito. Você está entendendo? Como assim? Quando eu uso Deus no negócio e eu sou de Deus, não tem negócio. De repente Deus está olhando para uma pessoa fraca que não consegue nada, está chorando, está triste, mas é aquele negócio, as armas, as lutas, as guerras são grandes realmente. Mas Davi falou assim: não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Deus olhou e falou: agora não tem como. Se ele está lançando a minha palavra, se ele está falando que é comigo, eu vou então ajudar ele. E é isso que aconteceu. Então é assim a vida nossa. E a história continua. Então Davi, naquele momento, se torna um guerreiro, porque vencendo um grande homem como aquele, ele se viu no meio daquele exército e todo mundo clamou ele como um guerreiro. E o próprio Saul chamou ele para o exército. E ele começa aquela história muito bonita, onde ele ia, guerreava, vencia, conquistando tudo. E o inimigo astuto, ele sempre vai se levantar contra nós, ele sempre vai colocar alguém contra nós. Ele sempre vai querer desanimar, tirar a nossa paz, tirar a nossa força. E o que ele faz? O próprio rei fica contra Davi. E Davi, com toda aquela unção de Deus, com aquela paz que ele tinha, sabia quem era Deus na vida dele. A coisa mais importante para todos nós é saber quem é Deus na nossa vida. Tem hora que a gente acha que a gente pode lutar com as nossas forças, que é injusto. A gente acha que as coisas são injustas, a gente acha que é tudo contra nós, estão nos perseguindo, querem nos matar, não, porque eu não fiz nada e agora sou eu culpado. É assim que a gente vive a nossa vida e vai se alimentando de tudo isso no nosso coração, aquela amargura vai vindo, aquela tristeza vai vindo, aquilo que era forte acaba se tornando fraco, aquela força que a gente tinha, aquele vigor, aquela juventude, aquela vontade. Satanás, ele é esperto, ele tem as artimanhas dele, ele procura maneira de destruir a nossa vida. A Bíblia fala sobre isso. Depois lá no Novo Testamento vem falar sobre isso. Cuidado, Satanás é astuto. Ele é o pai da mentira. Ele quer destruir, ele vem para roubar, ele vem para matar. Então Davi já tinha percebido isso lá atrás, porque quando ele percebe que Saul se levanta contra ele, o que ele faz? Ele foge. Se Deus é Deus, nós vamos falar de fuga, mas se Deus é Deus, Deus vai fazer, Deus vai agir, amém? Se Deus é Deus na minha vida, Ele vai agir. Se Deus é Deus na sua vida, Ele vai agir. Se tem alguma injustiça hoje acontecendo, se tem alguma situação hoje, Deus vai agir. Deus vai cumprir a promessa dEle. Se eu sou realmente, se eu creio, se Ele é o Senhor, se é o meu Pai querido, Ele vai agir. Mas a angústia vem, a tristeza vem, e Davi se escondeu numa caverna. Aí Deus, ele numa caverna, Deus pega o rei e coloca o rei na mão dele.
O rei entra na caverna, estava com vontade de fazer necessidades, entra na caverna. Quem estava dentro da caverna? Davi. Aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado quem a gente ouve e tem hora. Cuidado das pessoas que estão falando no nosso coração. Os soldados que estavam ali não estavam assim diante de Deus. Pode ser que naquele momento eles achassem que não estavam errados. Eles falaram para Davi, tá vendo? Deus entregou ele para nós. Falou em nome de Deus. Vamos acabar com ele agora. Vamos matar ele agora na caverna. Aí Davi falou assim, não, eu não vou mexer nesse homem. Eu não vou mexer na vida dele. Se Deus é Deus que vai mostrar. Ele vai e corta um pedaço do manto. Cortou o manto do homem, do rei. O rei saiu da caverna, Davi foi atrás dele. Falou, rei, por que você quer me matar? Eu não tenho nada contra você. Eu não fiz nada. Deus me entregou você nas minhas mãos. Está aqui, ó, o seu manto. Eu não quis matar você. O rei perdoa ele. Novamente o rei começa a perseguir de novo Davi. Aquela perseguição começa de novo. O rei sabe que Davi está para um lugar, vai naquele lugar. Davi está no outro, vai. Aquela perseguição. Eu fico imaginando esse rapaz jovem, com toda a força, vigor. Puxa, o profeta ungiu eu lá atrás. Eu estava na minha casa quietinho. Foi lá, me ungiu, falou que eu ia ser rei. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero ser humilde, eu quero conquistar coisas, mas da minha força. Imagine Davi pensando. A Bíblia fala que todos os homens que não prestavam foram morar com Davi. O propósito de Deus na vida de cada um de nós, a gente tem que entender. Às vezes a gente acha que estamos abandonados, mas Deus tem um propósito para nós. Aquelas pessoas que ninguém queria, foram aquelas pessoas que foram até Davi. Que foram fortalecer ele, sabe? Aquelas pessoas que você não dá bola, aquelas pessoas que você não olha mais, aquelas pessoas que você acha que não pode ser mais seus amigos, aquelas pessoas que você não valoriza, são essas pessoas que no momento que você está sozinho que vão até você. Porque muitas vezes aqueles que nós sempre queremos do nosso lado, infelizmente, têm nos machucado. Muitas vezes nos perseguido, falado coisas que não deve falar. E Davi entra naquela caverna, de novo Davi se esconde, e um dia o acampamento está lá, e Davi fala assim, vamos lá no acampamento, quem vai comigo? Um rapaz vai com ele, ele chega no acampamento, o rei estava dormindo, está todo mundo dormindo, a tropa dormindo, a lança do rei, o rei deitado, a lança do lado da cabeça do rei fincada na terra. O rapaz que estava com Davi mais uma vez falou, Deus nos entregou ele agora na nossa mão. Deixa eu pegar essa lança, dar nele um golpe só, já era. Davi falou, não. Pega a lança, vamos embora. Pega também se fosse uma jarra de água, esqueci o nome agora. Vamos sair daqui. Saíram. Atravessaram como se fosse um outro monte e gritaram. Ô pessoal, acorda aí. Vocês não estão olhando o rei? Eu entrei aí, podia ter matado o rei, não matei. Está aqui, rei. O senhor pode me deixar em paz agora? O senhor pode me deixar em paz? Eu não tenho nada contra você. O rei fala, tá bom, vou deixar você em paz. Aí Davi foge de novo. Davi fala assim, não sei o que fazer mais. Eu vou fugir agora para uma outra terra. Eu vou lá para os filisteus, porque lá, de repente, lá eu consigo. Ele chega lá, conversa com o rei. Esse rei fala, vou aceitar você. Davi começa a guerrear ali naquele lugar, vence todas as guerras. Chega um momento que o exército filisteu vai guerrear contra o povo de Deus, daí contra o próprio Saul. Esse rei vai e chama Davi. Fala, Davi, vamos lá agora com a gente guerrear contra o povo de Israel. E Davi, como naquele momento era um homem fiel, na onde ele estava, porque ele havia recebido realmente as pessoas tinham, como que eu posso dizer, aceitado ele naquele momento. Ele disse para o rei assim, eu vou lá,
nós vamos vencer essa guerra. O rei falou, você vai, vamos lutar contra o exército de Saul. Nesse meio tempo, a Bíblia diz que aonde eles estavam morando foi saqueado. Foi saqueado. Levaram tudo, que era Ziclag, que era a cidade que esse rei tinha dado para Davi. O rei chamado Aquis deu para Davi um lugar e falou, vocês vão morar aqui. E ali eles se estabeleceram. Nesse meio tempo, essa cidade Ziclag foi tomada toda ela, criança, jovem, adulto, todos foram levados cativos pelos amalequitas. E aí, quando Davi está naquela guerra, Davi está indo junto com aquele povo para guerrear, os próprios filisteus falaram para o rei, quem é essa pessoa? Não é Davi? Ele matou um monte dos nossos? Como que ele agora faz parte conosco? Aí Aquis fala assim, não, mas ele é fiel. Ele tem guerreado com... Não, nós não aceitamos esse homem. Os filisteus, que eram totalmente contra, falaram, não, a gente não aceita ele com a gente. E aí, Aquis vai e fala para Davi, Davi, você não vai poder seguir a gente. Mas por que não? Eu sou fiel a vocês, eu vou guerrear com vocês. Você vê como Satanás ele é astuto, ele procura de uma maneira ou de outra enganar a gente para que a gente vá contra as pessoas que são nossas. Era o povo dele, era o povo de Deus, era a família dele, era a casa dele, lá tinham irmãos dele, lá tinham parentes dele, lá tinha toda a família dele. Mas Satanás, ele envolveu Davi dentro dessa história para que Davi pudesse guerrear contra o próprio povo. Mas Deus, de uma maneira totalmente fora do comum, tira Davi dessa situação. Tira totalmente. E Davi não vai, quando ele volta para Ziclag, está nessa história que nós lemos. Ele volta, todas as pessoas haviam sido tomadas, e o que acontece? Davi se angustiou, pois os homens que estavam com ele, que era aquele exército que veio lá de trás, aquele exército que ninguém queria, e que veio, e que Davi conversou com eles, que Davi ajudou eles, tirou eles do problema, deu uma nova terra para eles, aqueles mesmos homens, angustiados, falaram assim, a culpa é de Davi. Vamos matar Davi. Porque se nós não tivéssemos seguido ele, se nós não tivéssemos seguido o exército de Quis, se nós não tivéssemos, a nossa família não teria sido. Mais uma vez, aí já não é mais um rei, agora é todo um povo contra ele. E a Bíblia diz assim que tentavam apedrejá-lo, só que Davi se reanimou em Deus. Talvez ele lembrou. Aqui ele lembrou. Então quer dizer que nós podemos nos esquecer em algum momento que Deus está conosco? Eu não digo esquecer. A gente não consegue esquecer, porque aquele louvor é bem claro, ele diz assim, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe ver. Eu acho que isso é importantíssimo. Que quem conhece a Deus, quem já passou por um milagre, quem já teve uma cura, quem saiu da lama, quem estava lá arrebentado um dia, Deus restaurou, Deus curou, pode ser que se afaste de Deus, como muitos têm se afastado de Deus. Mas no momento da angústia, as pessoas voltam a lembrar de Deus novamente. Davi agora já não era mais somente o rei. Agora todas as pessoas, quer dizer, se ele fosse para Israel, o rei queria pegar ele lá. Se ele fosse lá no exército dos filisteus, os filisteus também não queriam saber dele. Se ele fosse, onde ele estava, que era no meio do povo que ele tinha ajudado, queriam apedrejar ele. Aonde foi que ele buscou forças? Aonde foi, igreja? Em Deus. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é a luta que cada um de nós tem passado, eu sei a minha. Esses dias eu estava meio triste com algumas situações, e aquilo começou a me angustiar, um medo, coisas acontecendo na minha vida,
E eu cheguei para minha esposa, conversei com ela, falei, viu, vamos orar. Ora nesse sentido para mim, vamos orar assim, assim, porque a gente não pode, isso não pode acontecer. Esse tipo de coisa, essa angústia, essa tristeza, essas afrontas que vêm, não, chega. Deus vai dar uma resposta. Nós tínhamos algumas coisas pendentes e aquilo não acontecia. Sabe quando é assim? Quando você tem alguma coisa pendente e não acontece, parece que não vai dar certo, e vai passando dia, passa dia, e o negócio, vem um negócio daqui, vem outro dali, você fala, meu Deus, mas não pode, e aquela angústia vai tomando conta. É assim a vida nossa. Mas eu conversei com a minha esposa, orei a Deus, pedi a Deus, e Deus acalmou meu coração, e Deus vai acalmar o coração de cada um de nós. Foi isso que Davi fez, foi falar com Deus. E a Bíblia diz que o que ele faz? Ele chega para Deus e diz assim, Senhor, eu tenho que buscar esse povo, eu tenho que ir lá. Ele tinha que recuperar tudo que estava perdido. Recuperar tudo que está perdido não é fácil, irmãos. Recuperar a dignidade não é fácil. Recuperar até os bens muitas vezes não é fácil. Porque de repente hoje nós sabemos que muitas situações aconteceram na vida de muita gente. Pessoas que perderam tudo ou estão perdendo, não sabem mais o que fazer. Muitos estão com uma dificuldade enorme hoje no próprio trabalho, salário diminuindo, contas que estão aí e assim por diante, muitas coisas. E aqui dá a entender que Davi tomou um novo vigor de novo. Aquilo que ele era, aquela pessoa jovem, aquela pessoa corajosa, aquela pessoa com vontade de conquistar, aquela pessoa que não media esforços. Não importa se ele estava lá cuidando de ovelhas, não importa, ele estava lá cuidando das ovelhas, ele fazia o seu melhor cuidando das ovelhas, ele não deixava que nenhuma ovelha fosse atacada, ele cuidava com amor e carinho. Ele sabia que as ovelhas ouviam a voz do pastor, a voz daquela... Então ele tinha aquele amor por aquilo. Quando o pai chamava ele com amor, ele ia lá, ele fazia o que o pai pedia. Então ele tinha aquilo como jovem. Quando ele foi tocar para o rei, então tudo aquilo começa, acho que, voltar na mente dele. E ele vai falar com Deus, e quando ele ora a Deus e diz assim, Senhor, o que eu devo fazer? Você tem orado a Deus nesse sentido, falando, Senhor, o que eu devo fazer? Quando ele fala aqui, vou perseguir o bando. Talvez a gente possa dizer assim, Senhor, vou continuar. Estou no caminho certo. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor precisa de mim? Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que crer nesse Deus. Porque tem muita gente passando sim lutas, tem. Mas tem muita gente que está em paz. Tem muita gente que está sabendo viver esse momento. Tem pessoas que estão vivendo até melhor agora nesse momento. Estão sabendo trazer isso para si. Estão pedindo paz de Deus, estão voltando à realidade da vida. Estão olhando mais para a família, estão olhando mais para os amigos, estão olhando mais para tudo, valorizando, começando a valorizar. Então Davi pergunta para Deus, eu vou continuar, eu devo perseguir, eu preciso continuar nessa pegada? Eu vou alcançar isso? Quanto tempo nós temos ouvido na palavra de Deus que é necessário que a gente tome decisões de mudanças, decisões de coisas novas, decisões para que lá na frente a gente possa conquistar coisas. E é isso que ele pergunta para Deus, eu devo continuar, eu devo alcançar, será que eu vou alcançar? E o que o Senhor responde para ele? O que Deus sempre vai responder para nós? Porque Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de bênçãos. Se nós sabemos quem é Deus, a gente nunca vai imaginar que um pai vai colocar um filho no mundo ou vai dar a esse filho o pior, pelo contrário.
Jesus declara isso. Se Deus, Jesus fala em algum momento na Bíblia, se Deus, ele é pai realmente, ele abençoa. E Deus fala para ele assim, lógico que você vai alcançar. Pode perseguir. E nessa manhã Deus está falando para mim e para você, pode ir. Deus vai alcançar, Deus vai te dar. Mas coloca a tua vida no Senhor, a tua força no Senhor, a tua graça no Senhor. Não nos homens, não em ninguém. Cuidado quem você ouve. Davi podia ter pedido conselho para o sacerdote aqui, ó. Ele podia ter pedido conselho para o sacerdote, que Abiatar era o sacerdote. Abiatar era filho de um profeta. O pai dele se chamava... Deixa eu ver aqui para você na Bíblia. Deixa eu ver. Aimeleque. Quando Davi fugiu a primeira vez, ele foi até esse sacerdote Aimeleque. E ele chega lá naquele homem, porque Jonatas, filho de Saul, tinha dito assim, meu pai quer matar você, foge. Realmente ele quer matar você, foge. Ele foi até o sacerdote, quando ele chegou lá, conversou com o sacerdote, ele não falou com o sacerdote. Ele não foi lá fazer futrica, intriga, entendeu? Ele foi lá e falou assim, olha, então, eu estou numa missão, e eu preciso da sua ajuda, você tem uma arma aí, pode me dar uma arma, tal? O sacerdote falou assim, olha, mas por que você não está com o exército? Ele falou, não, a missão é secreta. Quer dizer, ele estava com aquela angústia, porque estava sendo perseguido, o rei queria acabar com ele, o que ele fez? Foi quietinho. O sacerdote pegou e falou, ó, nós temos a espada de Davi aqui, a de Golias. Lembra que você matou Golias? A espada dele ficou aqui. Pode pegar a espada para você e vai embora. Ele pegou a espada do Golias e fugiu. Só que tinha um rapaz lá, o fofoqueiro, estava lá. O fofoqueiro viu toda a conversa. O fofoqueiro foi lá e contou para Saul. Saul veio, matou o pai, matou os irmãos, matou todo mundo. E esse sacerdote chamado Abiatar fugiu e foi lá com Davi. E passou a viver com Davi como sacerdote. Davi podia ter consultado ele. Davi podia falar, puxa, você é um homem justo. Você fugiu de Saul. Você até hoje está comigo, você nunca me enganou. Dá uma palavra para mim, o que você acha? Davi consultou quem, irmãos? Quem foi? Deus. Você tem consultado Deus? Você tem consultado Deus nas suas angústias? Nessa manhã eu queria dizer para mim e para você, todos nós, cada dia mais, consulte a Deus. Consulte Deus. Você está passando por um problema? Consulte a Deus. Ore a Deus, fala, Deus, eu vou realmente conquistar? E Deus responde para ele, pode ir. Então consultou Davi ao Senhor, capítulo 30, versos 8. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertará. Tudo. A promessa que Deus tem na vida de cada um de nós nunca é pela metade. A minha promessa não é pela metade, isso eu tenho no meu coração. Tudo que é para eu conquistar, eu vou conquistar, irmãos. Eu também tenho que ter uma visão. Quero que você pense isso. Talvez eu não consiga, como que eu posso dizer, pelas minhas forças chegar. Vamos pensar, às vezes a gente quer muito, amém? Não é assim que a gente quer muito. Mas o que eu tenho que fazer é preparar o caminho para que alguém possa conquistar. A minha descendência. Eu tenho que fazer o certo, eu tenho que fazer o correto, eu posso chegar. E aí Davi consegue realmente, vai e livra todo mundo. A Bíblia diz que ele tinha 600 homens, se você ler essa história.
Quando ele está no caminho, os homens já estão cansados, estão vindo de outras guerras, está todo mundo cansado. Está vindo de outras guerras, lutando, chega num trecho lá, muitos não aguentam mais. Davi fala assim, o que a gente vai fazer? Não, fica, quem está cansado fica. 600 homens, de 600, 200 fica, vai 400 para aquela luta. Davi vai, recebe, vamos lá, capítulo 6, versos 21. Vamos lá, versos 30. Desculpa, irmãos, 1 Samuel 30. Olha, eu estou viajando aqui. 1 Samuel, onde você estava, capítulo 30, versos 16. E descendo o guiou, Deus guiou. Eles que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Aqui, os amalequitas. Senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, descansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro, esses saíram ao encontro de Davi e todo o povo com que ele vinha. Davi, aproximando-se desses, os saudou cordialmente. Deixa eu parar um pouquinho só para colocar um parênteses aqui. Muitas vezes a gente não vai contar com todo mundo. Tá entendendo? A gente não pode contar com todos. A gente vai sair, muitas vezes são poucos que vão vir com a gente. Não porque não nos amam. Aqui dá para entender, não é que eles não amavam Davi. Eles estavam sem forças. Muitas pessoas que você tem hoje, que você pensa assim, acho que não gosta mais de mim. Não dá mais valor para mim. Será que essas pessoas não estão sem forças? Será que essas pessoas não querem ver a sua força? Então a Bíblia diz que Davi voltou para aqueles homens que estavam ali. E o que ele faz? Cordialmente ele conversa com eles. E a Bíblia diz assim: então todos os maus, continuando, capítulo 30, verso 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi. Olha que interessante. Disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, teve sua mulher e filhos, e pegue sua mulher e filhos e vá embora. Porém, Davi disse: não farei assim. Irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Porque tal é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel,
aos de Ramote, do Neguebe, aos de Jatir, aos de Arroé, aos de Sifomote, aos de Estemoá, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameitas e nas cidades dos Queneus, aos Orma, aos Orazã, aos Acate, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Davi honrou todas as pessoas que haviam honrado a ele todo esse tempo. Eu quero que você não assuste agora. Daqueles 400 homens que estavam com Davi, muitos não eram homens de bem. Davi fala assim, os filhos de Belial, filhos de Satanás. Porque quando eles viram aqueles 200, quando eles estavam voltando, ao invés de eles estenderem a mão para aqueles 200, eles disseram, não, eles não foram conosco na guerra, eles não têm direito de nada. A única coisa que eles podem pegar é a mulher e os filhos. Davi falou que não, tudo que nós recebemos lá, nós dividimos em igual com eles. Uma das coisas mais difíceis que nós estamos vendo nesses últimos dias. A coisa está apertando para todos, irmãos. E o que está acontecendo? Ninguém está ajudando mais ninguém. Pouco se ajuda. No começo estava tudo maravilhoso, lindo. Dava coisa linda. Agora começou a chegar água para todo mundo. E aí, por que a gente não ajuda? Porque ninguém não me ajuda, também não ajuda. A pessoa não me ajuda, também não vou ajudar. A pessoa não olha para mim, também não vou olhar para ela. Também não liga para mim, também não vou ligar para ela. Não dá, também não vou fazer. Eu vi na rua, nem me cumprimentou. Irmãos, fala a verdade aqui de máscara. Olha aqui nós de máscara. Eu não sei se você está sorrindo, se você está chorando. Eu só vejo o seu olho piscar só assim. Não dá para você saber. A máscara acabou escondendo mais a angústia. Nós estamos dispostos como filhos de Deus a ser abençoados por Deus. E quando abençoados a gente ajudar os próximos. Não olhar para quem. Não se preocupar. Dar uma palavra amiga, um conforto, um carinho. Tudo que Davi havia conquistado não era só dele. Porque o que os amalequitas vinham tomando, eles vinham de todas as cidades tomando de todos. Satanás é assim, ele vem destruindo tudo. Ele vem pegando de todas as famílias. Não pense que ele está passando só na sua. Não pense que ele quer passar só na sua casa. Ele vem pegando da onde ele puder arrebentar. Ele vem destruindo tudo. Mas cada um de nós que recebe de Deus, a gente tem que pegar. Sabe aquela pessoa que você nem conhece? Davi, muitos daquelas famílias que não conhecia. Manda lá para aquele povo lá de Neguebe. Manda lá para o povo de Aroer. Manda lá para o povo de Racal. Manda lá para o povo dos Queneus. Manda tudo para eles lá. Manda lá. Porque eles sofreram também. Eu não sei o que eles perderam. Davi sabia o que eles perderam, irmão? Tinha como saber? Ele sabia o que tinha sido tomado da cidade dele. Mas o que cada povo perdeu? Davi recuperou qual família? A família dele. A família de Ziclag. Porque Deus não permitiu. Entenda isso, Satanás não pode tocar na vida do ungido do Senhor. Deus não permite, ele pode entrar na sua casa, ele pode bagunçar, tem hora, mas Deus não permite que ele tire a vida de ninguém. Quando você é de Deus, Davi era um homem de Deus, Davi tinha uma vida com Deus e tinha um vigor dele. A Bíblia não diz que nas outras cidades o Davi pegou a mulher dos caras, tudo lá. Fala que ele pegou? Não. Os exércitos daquela época, quando eles entravam nas cidades, eles matavam todo mundo, irmãos. Era mulher, era criança, era jovem, não tinha dor, não tinha negócio. Então, esses outros povos que Davi manda as coisas, Davi não sabia o que aconteceu. Davi não sabia se morreu filho, se morreu pai, se morreu mãe. Mas uma coisa ele sabia. Se Deus deu aquela vitória para ele, não era só para ele, ele precisava ajudar outras pessoas.
Esse é o coração de uma pessoa. Lá na frente, Davi se torna rei de Israel. Davi é um grande rei, reconhecido, todo mundo ama ele. Davi erra, peca contra Deus. Deus perdoa Davi. Davi fala que vai construir o templo. O profeta fala assim, não pode construir. No outro dia Deus fala com o profeta, vai lá, fala para ele não construir. Fala para Davi que eu sou um Deus que não mora em lugares construídos por mãos de homens. Fala para Davi que eu moro no coração das pessoas. Fala para Davi que é assim que eu funciono. Aí Davi fala assim, não vou construir. Ele fala assim, mas eu não vou construir, mas... Ele entende aquilo que Deus fala para ele, fala assim, meu filho vai construir um dia, um templo para Deus. E começa a juntar tudo para que o filho dele possa construir um templo para Deus. É aquilo que eu disse para vocês, Deus é conosco? Sim. Não vou dizer idade, que nós somos jovens, todos nós, quem está nos assistindo também. Mas eu falo que tem coisa que a gente não vai conseguir conquistar. Mas o que a gente tem que preparar o caminho para aqueles que vêm depois de nós conquistar. Assim eu tenho pedido a Deus, assim eu tenho buscado a Deus. Mas a cada dia, nós precisamos de uma mudança. A força vem de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã que ouviu essa mensagem. E que possa sair daqui hoje, realmente possa estar na tua casa hoje e dizer assim, eu quero viver isso na minha vida. Eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa firme, eu era uma pessoa que conquistava, eu era uma pessoa que me levantava pela manhã, já cheio de força. Para mim não tinha tempo ruim, para mim não tinha nada. E o tempo foi passando, eu fui virando essa pessoa amarga, essa pessoa ruim, triste, briguenta, de confusão com todo mundo. Fui me contaminando com esse mundo, com esse monte de problemas, esse monte de situação. Esquecendo que Deus é por mim. Esquecendo que o Senhor é o meu pastor. Não é isso que Davi disse lá no Salmo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Ele me faz. Ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Então ele tinha aquilo. Puta, eu era um jovem, eu tinha tudo. Mas não, chega, eu vou conquistar. Esse capítulo 30 de 1 Samuel é o momento em que Davi toma uma decisão e a vida dele muda totalmente. E ele foi sábio porque Deus falou ao coração dos filisteus. Então eu quero que você entenda, espero que você tenha entendido essa história hoje. Porque muitas vezes Deus está colocando inimigos para falar para você, não faça isso. Não entre nessa confusão. Não entre nessa batalha. Essa luta não é sua. O que você tem que fazer, irmãos, em nome de Jesus, você que é cristão, você que conhece Jesus, não entre em batalhas que não são suas. O que você deve fazer é levar a palavra, é levar o reino de Deus, é pregar o evangelho, é fazer uma obra como ninguém tem feito. Porque quanto mais briga você entra, mais briga acontece, mais problemas. Mas por quê? Nós procuramos problemas em vez de procurar solução. Quando os filisteus falaram, não, Davi não vai com a gente, o que ele fez? Tá bom, não vou. Saiu fora. Não entrou em confusão. E o capítulo 30 é aquilo que nós temos que aprender. Se nós olharmos para Deus, Deus vai dar ascensão para nós, porque foi isso que aconteceu com Davi. Você pega o capítulo 31 para frente, Saul morre, Davi se torna rei de Israel e conquista tudo. Por quê? Ouvir. A Bíblia diz que ele foi um ótimo rei, o filho dele aprendeu com ele. Se Davi foi um ótimo rei, você vê o reinado de Salomão, depois você fala, meu Deus, no reinado de Salomão ninguém passou fome. Não faltava nada para ninguém, tudo era para todos.
Israel se tornou uma cidade muito forte. E o que Salomão fez quando ele se tornou rei? Construiu o templo. Trouxe a presença de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, entenda a palavra do Senhor nessa manhã no teu coração. Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para cada um de nós, mas nós precisamos entender a promessa de Deus. Conhecer a Deus é o princípio de todas as coisas. Salomão fala lá no capítulo 3, se eu não me engano, de Provérbios, diz assim: o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se você quer ser uma pessoa sábia, quer conquistar muitas coisas, quer chegar em lugares altos na sua vida, quer conquistar muito, tema a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Porque quando você teme a Deus, você não faz aquilo que foge da palavra de Deus. Amém? Você não vai fazer aquilo que é errado diante de Deus. Você não vai criar confusão. Você não vai querer ser o libertador de uma forma que Deus não mandou você ser. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, que Deus possa abençoar todos nós com essa palavra e que Deus fale ao nosso coração. Vamos orar agora, vamos encerrar essa mensagem. Aqueles que nos assistem agora, eu gostaria de fazer um convite especial para você. Hoje, às 19 horas, nós estaremos novamente aqui na igreja com culto. A palavra é diferente, é outra palavra. Possivelmente vai estar também no Antigo Testamento. E eu quero que você esteja conosco. Vamos ouvir novamente a palavra do Senhor. Se você já esteve aqui pela manhã no culto, ouça à noite na tua casa. Nós vamos passar também online. Vai ser uma palavra tão forte e edificante como essa foi agora. Então hoje às 19 horas contamos com vocês. Quarta-feira às 20 horas nós estamos aqui na igreja. Venha assistir um culto conosco. Estamos tomando todos os cuidados, distanciamento, usando máscara. Estamos com aqui álcool em gel. Todos os procedimentos que nós precisamos tomar, a igreja está tomando. Podemos receber aqui de 35 pessoas. E que você possa vir aqui, ouvir a palavra de Deus, sair daqui edificado. A Bíblia diz assim, como que é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fui assistir um culto, sexta-feira, irmãos. E ali naquele culto, distante das pessoas, sentado, olhando a igreja, como está aqui. 2 metros de distância um do outro, cadeira separada. Eu pedi para Deus, naquele momento meu sozinho, fala comigo, Senhor. Que no meio da bagunça muitas vezes a gente não ouve Deus. Sentado num sofá, distraído. Quantas vezes você estava na igreja sentado um do seu lado, uma conversinha paralela, você não ouvia a palavra de Deus. Horrível o que a igreja está passando, horrível. Mas agora você vem aqui, a palavra fala com você, você está sentado, você não tem ninguém do seu lado. Você não tem ninguém para você cutucar. Deus fala ao teu coração. Então que nessa manhã você possa orar comigo agora. Desliga a televisão. Pede silêncio aí na tua casa. Fala, agora é o momento de oração, eu vou orar. Que nós vamos orar aqui na igreja. Pai, fala conosco, Pai. Cada dia mais. Dá tua palavra ao nosso coração, Pai. Fortalece, Pai. Ilumina. Renova, fortalece cada um de nós. Trazendo paz. E que nós possamos nos lembrar, Pai, de quando nós estávamos numa situação tão difícil. Mas não tínhamos nada, mas tínhamos a esperança. Éramos jovens, tínhamos vida. Não estávamos contaminados pelo mal deste mundo. Nada nos contaminava. Nós queríamos conquistar, queríamos renovar as nossas vidas. Nós queríamos ter isso, ter aquilo, buscando. E o Senhor estava conosco, o Senhor sempre esteve. O Senhor nos resgatou, nos trouxe para a tua casa, nos tirou do deserto, nos tirou do Egito, nos tirou da servidão. Mas em algum momento da nossa vida nós nos perdemos. Nós voltamos para a nossa vida. Nós voltamos para o nosso orgulho.
Nós voltamos, ó Deus, a andar de nariz empinado. E agora então, viramos as costas para muitas pessoas que viraram as costas para nós. Não, perdoa, Senhor. Perdoa porque o Senhor tem nos ensinado e nós queremos sair mais forte disso. Que nós possamos fazer mais, ó Deus. Abençoa, Pai, as famílias, os lares, os amigos, os irmãos. Abençoa, Deus, os enfermos. Derrama a tua unção, a tua cura, a libertação. E que essa pessoa com fé no coração hoje possa declarar na vida dela: estou liberto, estou curado, estou restaurado. Porque foi isso que o Senhor disse para Davi. Davi fez uma pergunta: eu vou conquistar, eu posso continuar? E o Senhor disse assim: vai, porque você vai continuar, você vai conquistar. E nessa noite, perdão, Senhor, nessa manhã tão maravilhosa, fala para essa pessoa que nos ouve, fala para esse irmão que está aqui na igreja: você vai conquistar, não desista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entra no Santo dos Santos novamente. Porque quem já pisou em outro lugar não pode ficar. E se por acaso tem alguém, Deus, que tem nos ouvido e ainda não conhece o Senhor, toca no coração dessa pessoa também, para que ele possa entender essas histórias maravilhosas, conhecer a tua palavra e ver que ele está seguindo exemplos totalmente contrários, quando ele deve seguir o Senhor, os seus exemplos, os teus ensinamentos. Vem, Senhor. Vem, Maranata, vem, Jesus. Abençoa a igreja, abençoa o povo, abençoa aqueles que não te conhecem, Senhor. Muda a história das famílias e dos lares desse Brasil e do mundo. Em nome de Jesus nós oramos nessa manhã. E te agradecemos, Senhor. Amém. Deus abençoe você que nos assiste pela internet. Até a noite, em nome de Jesus. A paz.